Olá, tudo bem? Aqui é o André e nessa aula nós vamos falar sobre a questão da gestão do estoque. Mas eu vou fazer uma série de vídeos para você e nessa aula especificamente nós vamos falar sobre estoque e depósito. Vamos conceituar estoque e depósito. Estoque são todas as peças que eu tenho e o depósito ele é o local físico onde eu guardo alguma coisa. Então eu poderia dizer que a minha geladeira é um depósito, o meu armário é um depósito. Mas quando nós falamos de depósito com respeito à empresa, né, eu tenho um local físico onde eu guardo e eu tenho um certo tipo de controle sobre esses materiais. Quando nós falamos de estoque, existem vários tipos de estoque. Eu posso ter matéria-prima, componentes, ingredientes, insumos, material em processo, que é mais conhecido como VIP, Work in Process, conjuntos, subconjuntos, embalagens, materiais para expediente, que é material de escritório, as mercadorias que eu tenho no varejo, produto acabado, um equipamento, né, uma máquina, uma furadeira. Então as ferramentas que eu utilizo, os veículos, tudo isso são estoques que eu tenho. Inclusive eu tenho o meu computador, eu tenho minha mesa, as cadeiras, um data show. Esses são estoques também, são considerados ativos que também são controlados por algum departamento dentro da empresa. Quando nós falamos de estoques, o estoque ele tem um dinamismo, ele tem uma característica. O estoque ele não é parado. O estoque é um dinheiro que você empatou, que ele vai ficar durante um certo tempo parado ali naquele material. E ele só vai retornar esse dinheiro para você quando você conseguir vender aquele material e você receber do cliente. Mas o estoque ele é dinâmico. Então você compra, você trabalha ele, e com o passar do tempo ele vai gerar um retorno para você. Esse dinamismo do estoque é que faz com que a gestão do estoque tenha, assim, ela se torne um diferencial competitivo para a empresa. Porque como o estoque ele é dinâmico, constantemente ele está em movimento. Se você não conseguir fazer uma boa gestão desse estoque, para que as informações estejam corretas, para que o manuseio seja correto, para que ele venha, durante todo esse dinamismo, ele venha a ser gerenciado da maneira correta, com o passar do tempo, com o passar essas várias etapas que ele vai sofrer, ele vai se perdendo. Então, quando eu estou perdendo esse estoque, né, estou perdendo nos vários processos, aí eu estou perdendo dinheiro. Então, devido a essa dinâmica que eu tenho, a gestão do estoque ela se torna essencial. Quando nós falamos de estoque, nós temos a figura dos stakeholders. O que são os stakeholders? Os stakeholders são os envolvidos, são as pessoas que estão envolvidas com este dinamismo do estoque. Essas pessoas, esses stakeholders, eles são tanto as pessoas que influenciam na gestão do estoque, as que são influenciadas pela questão do estoque. Então, eu tenho quem gerencia o estoque, ele é um stakeholder, mas o cliente, ele também é um stakeholder, porque ele vai ser influenciado. Se eu não fizer uma boa gestão de estoque, o meu produto ele não vai estar na hora correta, o meu cliente vai ser influenciado, porque ele talvez não compre o meu produto porque ele não vai achar. Ou ele não vai querer comprar o meu produto porque, como eu não fiz uma boa gestão de estoque, o meu custo está muito alto, o meu produto final fica mais caro. O meu fornecedor também é um stakeholder, porque ele é influenciado pela minha gestão de estoque. A minha gestão de estoque, de certa forma, vai influenciar o processo do meu fornecedor. Então, esse é o conceito de stakeholders. Dentro
dentro desse cenário, nós temos, né, o gestor de estoque, o gestor do material, ele tem que ter um entendimento muito claro, né, da sua missão, da sua função dentro desse contexto, que é assegurar um adequado e satisfatório padrão de qualidade no atendimento das necessidades dos clientes internos e externos. Isso quer dizer o quê? Que o gestor de materiais, ele é importantíssimo, porque ele é o elo de ligação entre os processos internos e os processos externos. Ele vai fazer, como na aula anterior que nós vimos, sobre logística, sobre fluxo, ele vai fazer com que esse fluxo não tenha interrupção. Se o fluxo não tiver interrupção, quer dizer, o estoque ele está na hora correta, no momento correto, nas condições corretas, sem nenhum atraso. Então você conseguiu que isso daí fosse uma realidade. Então, se o gestor de material consegue isso, o fluxo ele vai ser constante, ele não tem interrupção. Quando não tem interrupção, eu consigo produzir a um custo mais barato, eu consigo ser mais competitivo, que é a segunda parte aqui, que é a produtividade, que é assegurar e incrementar a produtividade à empresa, administrando os materiais, processos, recursos e as informações relacionadas. Então, o gestor, né, o gestor de materiais, nós podemos dizer que ele é essencial, né, é uma pessoa-chave para o sucesso da empresa, porque ele vai garantir o atendimento de qualidade, os processos internos e externos, aos clientes internos e externos, e além disso, ele vai garantir que a empresa consiga ter uma produtividade maior dentro dos seus processos. Nós temos alguns tipos de armazenagem, né? Nós temos drive-thru, drive-in, aqui são modelos de armazenagem que existem. Quando nós falamos, essa figura ela mostra um porta-pallet. O que é um porta-pallet? Um porta-pallet é um tipo de armazenagem vertical. Por que você vai armazenar na vertical? Para você ter um melhor aproveitamento do seu espaço. Aqui nós já demos um exemplo. Ao fundo nós temos uma armazenagem vertical, e aqui na frente nós temos um modelo de armazenagem horizontal. Esse modelo de armazenagem horizontal ele também é muito usado por, às vezes, algumas empresas. O modelo de armazenagem horizontal, ele também pode... tem empresas que elas utilizam quando assim, eu tenho um produto e ele não vai ficar muito tempo armazenado dentro do meu estoque. Eu vou descarregar esse produto, vou deixar em um certo local e logo após eu vou direcionar ele para o cliente. Então, o armazenamento horizontal, o modelo de armazenamento horizontal é muito usado para esse tipo de negócio. Quando eu recebo um caminhão, descarrego esse caminhão e logo após eu já direciono esse material para um outro caminhão. Digamos, eu recebo uma carreta que traz uma série de produtos e depois eu pego esse material e coloco em carros menores que esse material vai ser levado direto para o cliente. Então é um tipo de modelo de armazenagem também muito utilizado. Aqui outro exemplo, né, onde eu tenho prateleiras. Isso aqui seria mais um exemplo de varejo, um modelo de varejo, onde eu vou usar prateleiras. Aqui já é um modelo muito usado pela indústria. Então seria semelhante à prateleira, né, do varejo, mas aqui eu uso para a indústria. Então esse modelo aqui que você está vendo, ele é muito utilizado para armazenagem de produtos de manutenção, produto de segurança, tá? Então é um modelo muito utilizado.
Quando nós falamos de armazenagem, se eu for armazenar esse produto num porta-pallet, eu vou ter que usar um pallet. Então existem modelos de pallet. O mais utilizado hoje é o PBR, né, que tem uma medida aí de 1000 milímetros por 1200 milímetros. A armazenagem, quando ela é feita tanto no modelo horizontal quanto no modelo vertical, você precisa de algum equipamento. Então você pode usar, aqui tem alguns exemplos, né, de equipamentos, onde você tem uma empilhadeira a gás, você tem a empilhadeira elétrica, a palheteira, né, mas com motorizada, você tem os carrinhos hidráulicos, que você consegue fazer movimentação dos pallets. Então são equipamentos que fazem parte do dia a dia do profissional de logística, que trabalha em um depósito. Outro tipo de armazenagem que nós temos são os containers. Então aqui nós temos dois modelos de containers, o de 20 pés e o de 40 pés. O container ele é usado para transportar. Então eu tenho material do Brasil e eu vou mandar esse material para um outro país, né? Eu vou exportar esse material. Então eu uso o container. Então ele é um tipo de armazenagem que eu utilizo para transportar material de um país para o outro. Ou importar. Eu estou trazendo material lá da Europa, estou trazendo para o Brasil. Então o container ele é um tipo de armazenagem utilizado para fazer transferência de material de um país para o outro. Aqui nós temos o modelo de organização de um depósito. Como que eu posso organizar um depósito? Eu posso organizar ele por rua, corredor, a altura, né, as gôndolas. Então aqui é um modelo onde nós vamos da maneira que eu posso codificar. É muito comum quando você trabalha com almoxerifado de expedição, você ter um sistema de codificação. Então esse aqui é um exemplo de como eu poderia fazer a codificação no meu material. Nós vamos entrar com mais detalhes sobre essa questão de organização do almoxerifado, a localização, mais para frente, nos próximos módulos. Então, mas agora é importante você entender que existe uma forma de codificar o material, e ela é importante para que eu venha conseguir localizar rapidamente os materiais dentro do meu depósito, tá? Então, quando nós falamos de organização, é importante, a organização é importantíssima, porque ela mantém a acuracidade dentro do meu processo. O que é isso? A acuracidade é a quantidade de informação verdadeira que existe dentro do meu sistema. Então, quanto maior for minha acuracidade, quer dizer que as informações que eu tenho dentro do meu sistema, elas estão mais corretas. Como é que eu faço isso? Como é que eu mantenho a acuracidade? A acuracidade ela é mantida por meio da organização. Então eu posso, para ter uma boa acuracidade, eu preciso fazer inventário, eu preciso ter um sistema de organização, que seria o 5S, eu teria que aplicar as melhores práticas de administrativas, etc. Então, quanto mais organizado for o meu local, né, quanto mais organizada for a minha informação, melhor vai ser a minha acuracidade, e com isso eu vou conseguir ter mais sucesso. Dentro da gestão de estoque, nós temos duas questões que são chaves aqui, que é assim: tem um lado que é o capital de giro, né? A empresa ela busca ganhar mais e mais dinheiro. Esse é o objetivo central da empresa. E o outro lado, para ela conseguir isso, ela precisa também manter um nível de serviço. O que é um nível de serviço? Ela precisa atender
uma maior quantidade de clientes possível. Então, quanto maior for esse nível de serviço, quanto mais clientes eu consigo atender, maior vai ser o meu capital de giro. Só que vai chegar em um determinado momento que, se eu quiser aumentar muito o meu nível de serviço, às vezes, para chegar num nível de 100% do nível de serviço, o meu custo ele se torna muito alto. Então, você vai ter que chegar a um momento que você vai ter que balancear até onde que vale a pena, qual o nível de serviço que eu quero ter, que realmente é compensatório, né? Então, mas o que eu quero mostrar para você nessa figura é o seguinte, que a gestão de estoque, ela te permite você reduzir os custos operacionais e aumentar o seu nível de serviço. Porque quando você faz uma boa gestão de estoque, você tem os seus processos, eles se tornam mais eficientes, os seus processos se tornam, você consegue ter redução do estoque, você consegue ser mais rápido, você não vai ter divergências, e com isso, se o seu processo ele é mais eficiente, você melhora a sua produtividade. Se eu melhoro minha produtividade, consequentemente eu consigo atender um número maior de clientes a um custo mais baixo. Então, fazer a gestão de estoque significa que por meio da gestão de estoque, você consegue melhorar o seu capital de giro e, consequentemente, você também consegue melhorar o seu nível de serviço com um baixo custo. Tá? É isso que nós pretendemos trabalhar aqui dentro do nosso curso, tá? Mostrar para você que é possível você ter níveis de serviço melhores com custos não tão altos. Esse que é o nosso objetivo, tá? Te vejo na próxima aula. Muito obrigado.